Ei, gente, tudo bem? Eu sou a professora Paula e o tema da nossa aula de hoje é mineração. A descoberta do ouro em grande quantidade no Brasil, principalmente em Minas Gerais, mas também no Mato Grosso e Goiás, aconteceu no final do século XVII. Nesse período, o reino português passava por uma grave crise econômica, devido à decadência do açúcar brasileiro no mercado internacional. O minério ele foi encontrado na América Portuguesa sob duas formas: o ouro de aluvião, facilmente achado na beira dos rios, e que era de fácil e barata exploração. E o ouro de lavras, que foi encontrado nas minas, foi explorado pelos mais ricos porque eram necessários materiais mais elaborados e grande quantidade de mão de obra, essencialmente a escrava. Como o ouro era bastante valorizado e procurado na colônia desde o descobrimento do Brasil, a sua descoberta propiciou uma série de mudanças internas. O fluxo migratório para a região das minas foi de mais de 600 mil pessoas e transformou a colônia. A primeira mudança que precisamos ressaltar é a mudança da colonização, do litoral para o interior. Com a exploração do ouro, a economia colonial se volta para dentro do território, ampliando o domínio português. Estradas são abertas para levar os mantimentos e trazer a riqueza das minas para o litoral. Devemos ressaltar que a colonização até então era predominantemente rural, mas passa a ter uma vida mais urbana, com a criação das vilas e cidades próximas das regiões mineradoras. Outra mudança profunda é a transposição do eixo político-econômico do Nordeste para o Sudeste. Em 1763, a capital da colônia muda de Salvador para o Rio de Janeiro, que já era o principal porto do Brasil. Cria-se também a necessidade de atividades econômicas auxiliares, o transporte de alimentos, o comércio, a necessidade de profissionais liberais, entre outras. Como o interesse de Portugal sempre foi pelos materiais preciosos, tão logo a notícia da descoberta chegou até a coroa, ela criou mecanismos de controle e exploração, e para isso foi criada a Intendência das Minas, que era responsável pela cobrança de impostos, organização local e divisão das áreas a serem exploradas. Essa divisão das áreas, conhecidas como datas, os lotes de ouro, era da seguinte forma: quando alguém descobrisse uma mina, essa pessoa deveria informar para a intendência que tinha encontrado. O descobridor, ele teria o direito a escolher a primeira data, e a segunda data seria do rei. As outras datas eram levadas a leilão, mas só podiam participar desse leilão os donos de escravos. Vários impostos foram criados. O que vigorou por mais tempo foi o quinto, que era o imposto de 1/5 de todo o ouro produzido nas minas. Obrigatoriamente, o ouro deveria ser fundido em barras, nas casas de fundição. E nesse momento, 20% do ouro era retirado como imposto para a coroa. O ouro só podia circular em pó dentro da capitania de Minas Gerais. O período de maior produção foi entre 1740 e 1760. Depois, o ouro entrou em decadência. Observa aí no gráfico. Como forma de não perder a arrecadação, o Marquês de Pombal estabeleceu a derrama, que aconteceria quando a quantidade mínima de 100 arrobas, que é mais ou menos 150 quilos, de ouro, não fosse atingida. A população deveria entregar o ouro até que atingisse essa cota. A medida foi pouco popular e, por isso, foi usada poucas vezes. Em 1788, diante da ameaça do governador das Minas em instituir a derrama para cobrar todos os impostos em débito, foi o pontapé para a organização da Inconfidência Mineira. Inspirados no iluminismo, um grupo de intelectuais, padres e homens da elite conspiraram para articular uma revolta quando a derrama fosse instituída. Eles previam que aconteceria a adesão de camadas mais populares. Alguns conspiradores chegaram até a esboçar a criação de uma República das Minas, meio inspirado na independência dos Estados Unidos, que visava a independência política apenas de Minas Gerais. Então, a independência que eles queriam era da capitania de Minas Gerais em relação ao reino português. Todo esse projeto foi por água abaixo quando a derrama foi suspensa. Um dos inconfidentes delatou o movimento em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Muitos inconfidentes foram presos e interrogados. Entre eles, 11 foram condenados à forca.
mas apenas o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado em 1792.